Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Então, bora lá, nossa aula de hoje vai falar sobre revestimentos celulares. Eu vou começar falando sobre as paredes possíveis de serem encontradas ao redor aí das células e depois a gente vê membranas e transportes através da membrana, beleza? Uma aula muito importante aí da biologia. Então vamos começar aqui pelas paredes. O que é uma parede celular? É um revestimento externo à membrana, tá? A membrana, aliás, é isso aqui, ó. Opa, deixa eu colocar o pincel aqui. A membrana, aliás, é isso aqui, né? Vocês já vão ver que eu vou tratar a membraninha por rosa durante a aula inteira aí. Então temos ali a membrana plasmática, aquela membrana que delimita a célula. Mas aí repara que existe a possibilidade dessa membraninha plasmática tanto em bactérias, quanto em fungos, quanto em vegetais. E aí algas também vai acontecer isso de uma maneira muito variada, tá? Existe a possibilidade dessa membrana secretar para fora dela um revestimento resistente. Esse revestimento mais resistente por fora da membrana plasmática a gente chama de parede celular. Em alguns locais se pode ouvir falar sobre isso com o nome de membrana esquelética. Estranho, né? Porque forma meio que um esqueletinho mesmo ao redor da célula. Mas parede celular é muito mais comum. Então vamos lá. O que nos importa em relação a esse primeiro quadro que você está vendo aí? Eu quero que você saiba qual que é a composição química da parede celular das bactérias, dos fungos e das plantas. E aí, com relação à planta, eu vou contar um pouco mais de detalhe para vocês, beleza? Mas o começo da nossa conversa é só isso aqui, ó. Do que é feita a parede celular bacteriana? Vou escrever o nome aqui porque é um nome bem medonho, ó. Ela é feita de uma substância chamada de peptidoglicano. Estranho esse nome, né? E é tão estranho que você não vai ver isso em nenhum outro lugar da biologia. Por isso isso é tão importante. O que se lembra por peptídeo? Fileira de aminoácidos. É quase uma proteína. E glicano, não lembra glicose? Exatamente. O peptidoglicano é uma malha feita por aminoácidos enfileirados trançados com carboidratos entre eles. Então isso é o peptidoglicano. Como é uma coisa particular de bactéria, isso é importante. E é importante, inclusive, por um motivo bem interessante, que é o seguinte. Você conhecendo essa molécula e você sabendo que nenhuma célula nossa, célula animal, tem peptidoglicano, porque nós não temos parede celular, nós somos maciozinhos, né? Se você tem uma doença causada por bactéria, imagina que você toma um medicamento que impeça a bactéria de construir peptidoglicano. Você acaba com a vida da bactéria, né? Você impede que ela se reproduza, impede que ela faça a reposição de parede celular, já era. Mas em compensação você não atinge a si mesmo, porque nós animais não temos parede celular. Você entendeu a sacada de conhecer esses detalhes moleculares? E aí será que se imagina aí, lembra o nome de um antibiótico para mim? Provavelmente você talvez tenha pensado em penicilina. Exatamente, o que a penicilina faz? Ela bloqueia a construção de peptidoglicano. É dessa maneira que ela destrói as bactérias, impede que as bactérias se reproduzam e piorem as doenças dentro do nosso corpo. Doideira isso, né? Um outro detalhe a respeito da parede celular bacteriana, você está vendo que eu fiz aqui uma representação de uma parede mais grossa e uma mais fina. Vou te falar rapidamente o que isso quer dizer. Existe um teste que a gente faz para saber se a bactéria tem a parede grossa ou tem a parede fina. O nome desse teste é teste de Gram. Quando ela tem uma parede grossa, a gente diz que ela é Gram positiva. Quando ela tem uma parede fina, a gente diz que ela é Gram negativa. Por que Gram? Esse é o sobrenome do pesquisador que desenvolveu esse teste. Basicamente, você pega a bactéria, pinga uns corantes, a bactéria absorve esses corantes, depois você lava ela com álcool. Aquela que mantém o corante é a Gram positiva. Como que ela conseguiu segurar o corante? Porque a parede dela é grossa. Aquela que perde o corante é a Gram negativa. Por que ela perdeu o corante? Porque a parede dela é fina. Ah, e para que serve isso? Opa, se eu estou identificando a bactéria e eu quero saber qual antibiótico que eu vou usar, a penicilina, que é um antibiótico que impede a construção de parede celular, ela é muito mais danosa para uma bactéria Gram positiva do que Gram negativa. Se a bactéria é Gram negativa, a penicilina não é tão eficiente assim. Aí eu busco um outro antibiótico que atinja ela em um outro alvo. Entendeu? Doideira isso, né? Vamos para frente. Composição química da parede celular dos fungos.
Aqui é simplesmente saber o nome da substância mesmo, você estuda isso naquelas aulas de bioquímica básica. A substância aqui, ó, é uma substância chamada quitina. Lembra dentro de qual grupo das moléculas está a quitina? Vou escrever aqui para você, ó. A quitina, ela é um carboidrato complexo. Ela é um polissacarídeo, tá? E é muito importante que você saiba isso. Por quê? Porque isso é uma pegadinha clássica, né? Você confunde com facilidade quitina com queratina, que é a substância que forma nosso cabelo. Só que enquanto a quitina é um carboidrato complexo, é um polissacarídeo, vou até colocar um detalhe para você aqui, ó, é um polissacarídeo nitrogenado, vestibulares gostam disso. A queratina do nosso cabelo, da nossa unha, do chifre, do casco, por aí, ela é uma proteína. Então, quitina, carboidrato polissacarídeo. Queratina, proteína. Não confunda. E onde mais se acha quitina, além da parede celular dos fungos? Se lembra? No exoesqueleto dos artrópodes. É a casquinha da barata, tá? A casquinha do camarão. Mais pra frente vocês vão ver isso aí em aulas de zoologia e tal. Então, beleza. Agora vamos dar uma focada na célula vegetal. Acompanha aqui comigo, ó. Você tem uma célula vegetal aqui para baixo, que eu desenhei ela inteira. Imagina que ela está ao redor aqui dela, tem outras células vegetais, né? Então, vamos pensar, dá uma viajadinha aqui comigo. Ó. Imagina que essa célula de baixo aqui que você está vendo inteira e essa que eu estou tentando circundar aqui ó, no ar, imagina que elas eram uma só no passado e aí elas fizeram uma divisão celular. Ela fez, né, quando era uma só, fez uma divisão celular no meio e virou as duas, que você está enxergando aqui. Entendeu o raciocínio? O que eu quero que você entenda e aprenda? Quando uma célula vegetal ela vai fazer divisão celular, a primeira coisa que ela tem que fazer é colocar essa camada amarela aí. Entendeu? Era uma célula só, e aí o complexo de Golgi dela se modifica, vem parar no meio dela, com umas vesículas de um carboidrato chamado pectina, e essa pectina, essa camada amarela aí, ela serve de suporte para o início da divisão. Então, como que a gente chama essa camada que é meio que uma liga, uma cola, né, entre duas células? O nome dessa camada aí é lamela média. Então, temos aí a lamela média formada por pectina. Substância que não se estresse muito, não. Aí imagina assim, ó, a lamela média já está lá no lugar, lá no centro da célula. O que a célula faz? A membrana dela vira aqui, ó, e delimita uma célula para cá, membrana vira aqui, ó, e delimita uma célula para lá, tá? Só que as duas células, elas mantêm um contato aqui, ó, de citosol de uma com citosol da outra através dessas pontes, daqui a pouco eu falo delas. Então vamos seguir os passos, né? A célula vegetal, isso tudo era uma só. Aí foi colocado no centro dela a lamela média, aí a membrana dela delimitou uma célula para cada lado. E aí, repara, quando a membrana já está aqui, ó, o que ela faz? Ela deposita para o lado de fora, em cima da lamela média, essa camada verdinha que você está vendo. E a célula de lá fez a mesma coisa, depositou para fora dela, ó, para fora da membrana dela, em cima da lamela média, essa camada verdinha. Como que a gente chama essa camada verdinha aí? Essa camada verdinha nada mais é do que a parede celular da célula vegetal. Só que nós temos que ver um detalhe, essa parede celular aí, a gente chama isso de parede primária. Tá? Então a parede primária está por fora da membrana plasmática, foi depositada fora da membrana plasmática. Qual que é a composição química dessa parede primária aí? É celulose. Outro polissacarídeo, outro carboidrato. É o carboidrato mais abundante que existe no planeta. Tá? Aliás, é a biomolécula mais abundante que existe no planeta. Celulose, matéria-prima do papel, aí, etc. Ok? Depois que as células agora, cada uma já tem a sua parede celular aqui, ó, elas continuam trocando as substâncias por via dessas pontes que eu falei para vocês que permanecem ali, são os furos que fazem a ligação de uma célula com a outra. O nome dessas pontes, desses furos, a gente chama eles de plasmodesmos. Tá? Plasmo quer dizer plasma, desmo quer dizer ponte. Então são os plasmodesmos. Ok?
Isso aqui é o básico de uma célula vegetal. Membrana, parede primária, lamela média, parede primária, membrana. Ok? O que é esse desenho que eu fiz aqui em cima? Ó? Pensa o que está acontecendo de diferente ao que acabamos de ver. Você está vendo que entre a parede primária, aqui ó, entre a parede primária e entre a membrana, eu coloquei essa camada vermelha? O que essa camada vermelha representa? Essa camada vermelha representa a parede secundária. Quando que isso surge? Existem células vegetais que depois que a membrana já depositou para fora aqui a parede primária, ela continua depositando mais uma camada que fica entre a membrana e a parede primária. Essa camada é essa camada vermelha aqui, ó, parede secundária. Aí essa parede secundária, ela é formada por quais substâncias? Depende do tecido. Pode ser suberina, como ocorre lá no suber, que se estuda na botânica. Pode ser lignina, que é a substância que dá a composição de dureza na madeira, por exemplo, essa lignina, tá? E isso é a parede secundária. Ao formar a parede secundária, de modo geral, essas células que fazem a parede secundária acabam morrendo. Por quê? Porque ela acaba se isolando aqui, ó, nela mesma, ela perde essa eficiência desses plasmodesmos de transferência de substância de uma célula para outra, e aí você vai ver que as células que têm parede secundária são células mortas, coisas da botânica também. Então fechou, galera, isso aqui é parede celular, tá? Agora vamos entrar aí na descrição das membranas plasmáticas. Isso aí, galera, então bora lá, agora a gente vai ver membrana plasmática, tá? Assim, imagina aí o que eu estou tentando mostrar com esse desenho que você está enxergando. Deixa eu fazer aqui, ó. Imagina uma célulazinha. Opa, não mudei a cor para rosa? Deixa eu mudar aqui. Imagina aqui, ó, uma célula qualquer. Esse pedaço que você está vendo aqui embaixo seria esse pedacinho aqui, ó. Tranquilo? Fácil, né, de compreender. O que é a membrana plasmática? Por que ela tem esse nome, né, para começo de conversa, plasmática? Porque ela está delimitando o citoplasma da célula. Tudo para dentro aqui é citoplasma, né? Então ela está delimitando a célula de modo geral. Função da membrana plasmática é isso que você está vendo aqui, ó, permeabilidade seletiva. O que quer dizer isso? Ela é permeável a algumas substâncias e a outras não. Ou ela tem permeabilidades em níveis diferentes às substâncias. Basicamente a membrana é o que escolhe o que entra e o que sai da célula. Tá? Essa é a função dela. Vocês vão estudar isso já já. Composição química da membrana, tudo isso que você está enxergando eu posso resumir com o nome de lipoproteica. Tem uma boa parte dela aí, geralmente de 50% a mais dessa membrana, ela é de lipídios, essas pecinhas que já vamos lembrar quem são elas, e proteínas, que são essas coisas verdes que eu coloquei aí, tá? Então vamos lá, ó. Você está vendo que existe uma bicamada aqui, né? Uma camada dessas pecinhas aqui em cima e uma camada delas aqui embaixo. O que é isso aqui? Você tem aqui um glicerol, você tem um fosfato. Opa, um glicerol, um fosfato e duas cadeias longas de ácidos graxos. Lembra como que a gente chama isso? A gente chama essa peça de fosfolipídio. Ou lipídio. Vou colocar tudo com I que facilita, né? Fosfolipídio. E aí, quando você olha para um fosfolipídio, a região onde tem o fosfato, ela é hidrofílica. O que quer dizer isso? Hidroágua, filia, gosta de, tem atração por. Por quê? Porque essa parte da molécula aqui, ó, é uma parte polar. Tá? Essas cadeias longas de ácidos graxos são como qualquer lipídio, hidrofóbicas. Fobia, medo de, né? Repulsa. Então elas não se dão bem com a água. Por quê? Porque essas cadeias de ácidos graxos, elas são apolares. Essa é a porção apolar dessas moléculas. Agora veja que coisa louca. Onde que tem água? Olha lá, ó. Vou desenhar no desenho lá em cima. Ó. Tem água fora da célula e tem água dentro. Se nós temos água fora da célula e água dentro, imagine o seguinte experimento doido. Imagina que você pudesse pegar uma montoeira de fosfolipídio e largar dentro d'água. Quando você soltasse eles dentro d'água, caso você pudesse enxergá-los a olho nu, o que eles fariam? Fariam isso aqui, ó. Perninhas de ácidos graxos hidrofóbicas.
iam ser repelidas pela água e iam voltar umas em direção às outras. E as cabeças hidrofílicas polares, onde estão os fosfatos, iam ficar a favor da água de um lado e a favor da água do outro. Entendeu a ideia? Então, como nós temos água fora da célula e temos água dentro, ao largar fosfolipídios na água, eles imediatamente formam uma bicamada de fosfolipídios, isolando essa região central aqui, ó, da membrana, que é hidrofóbica. E a água repele essas cadeias de ácidos graxos. Ok? Aí você imagina, mas isso então formaria uma lâmina? Também não, né? Porque a água não vai ficar em contato na lateral disso aqui. Então você já imagina que ao largar fosfolipídio na água, ele imediatamente fecha num formato de esfera. Olha que coisa louca. É químico-físico, tá? Não tem nada de biológico ainda acontecendo. É simplesmente uma interação entre moléculas. E isso delimita a membrana celular. Doido isso, né? Aí, que mais que nós temos aqui além de fosfolipídios? Nós temos proteínas com funções variadas, posições variadas. Aqui você está vendo, então, uma proteína. Aqui também você está vendo uma proteína. Aqui você está vendo outra. Eu já falo com um pouquinho mais de cuidado delas. Então aí você tem outra proteína. Diferença entre elas: tem proteínas que atravessam a membrana ou estão mergulhadas, a gente chama de intrínsecas. Tem proteínas que estão na periferia, a gente chama de periféricas. Algumas proteínas podem estar associadas a carboidratos. Sempre quando você olhar uma coisa assim na célula, ó, na membrana, parece umas bolinhas assim meio ramificadas, grudadas em cima das coisas. Isso aqui são carboidratos, tá? Então a gente pode chamar isso tudo aqui simplesmente com o nome de glicoproteína, porque tem glicoses ou outros carboidratos grudados nessa proteína, ok? Essa proteína do centrão aqui, ó, eu tentei fazer uma representação de um canal, você já vai estudar, né? Vamos pensar nas funções? Tem proteínas periféricas que servem para ancoragem de organelas, de citoesqueleto. Tem proteínas periféricas ou glicoproteínas que servem de sinalizadoras. Por exemplo, o teu tipo sanguíneo depende de uma glicoproteína, principalmente do carboidrato na ponta dela, tá? Se você é sangue A, você tem uma pecinha A aqui. Se você é sangue B, lá no glóbulo vermelho do teu sangue tem uma pecinha B aqui, tá? Proteínas canais que permitem passagem de substâncias, proteínas que se movimentam para fazer essas substâncias passarem. E aqui você está vendo um carboidratinho solto? Não, ele não está solto nem perdido, ele está ligado a um lipídio. Então eu posso chamar isso aqui como será? Simplesmente posso chamar isso daí pelo nome de glicolipídio. Tranquilo? E aí, essa coisa roxa aí, o que é isso, professor? Isso é muito importante, galera. Essa coisa roxa que eu coloquei entre as pernas de ácidos graxos, isso daí é o famoso colesterol. Se você pensar numa membrana plasmática animal, existe colesterol entre os ácidos graxos da bicamada fosfolipídica. O que o colesterol está fazendo lá? Ele está meio que tamponando a fluidez. Vamos... Nossa senhora, o que é isso, professor? Isso só ocorre em animal, tá? A planta não tem colesterol. Então imagina assim, ó, se esses fosfolipídios eles tiverem ligações insaturadas nas cadeias de ácidos graxos, ligações duplas, isso dobra, né, as cadeiazinhas ali. E aí esses fosfolipídios, vamos fazer assim, ó, um do lado do outro, eles ficam mais afastados, a membrana fica fluida demais. O colesterol ele dá uma estabilizada nessa membrana. Agora pensa no oposto, imagina que você tem muitos fosfolipídios com cadeia saturada, mais reta, ligações simples entre carbonos, cadeia esticada, assim, ó. Aqui as cadeiazinhas de ácidos graxos. Se elas estão muito aproximadas, o colesterol entra no meio e aumenta a fluidez. Então o colesterol está ali dando uma regulada nessa fluidez da membrana, tá? A membrana é fluida. Olha que negócio doido, porque ela é lipídica. E aí pensa aqui, ó, veja aqui o nome, ó, modelo do mosaico fluido. Isso foi proposto por dois pesquisadores, o Singer e o Nicholson. E esse modelo do mosaico fluido ganha esse nome por quê? Modelo do mosaico
Aliás, fluido porque é lipídico fluido. Mosaico porque, se você olhar a membrana de cima, você vai ver um mundo de fosfolipídios, mais umas proteínas mergulhadas ali. Inclusive essas proteínas se deslocam lateralmente. Tá? Elas mudam de posição ali na membrana. Ok? Então deu para você ter uma boa ideia aí de qual é a composição química da membrana plasmática. A partir de agora a gente vai começar a ver especializações. Quais são as mudanças que essa membrana pode tomar? Tá? Então vamos lá. Muito bem, galera. Olha só, para te mostrar essas especializações, vou fazer o que vestibulares fazem, material didático gosta de fazer. Vou pegar um pedacinho de uma membrana de um local específico. Qual local? Imagina, galera, isso aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Opa, agora sim, ó. Imagina lá o teu tubo digestório, teu intestino. Lá dentro do intestino você não tem umas dobrinhas assim, ó, que aumentam o contato da parede do intestino com o alimento para melhorar a absorção dos nutrientes? Lembra como que a gente chama aquilo lá? A gente chama aquilo lá de vilosidades. É ou não é? Então imagina que isso que você está vendo aqui embaixo é nada mais, nada menos do que um pedacinho muito pequeno daquelas vilosidades mostrando apenas duas células, uma ao lado da outra. Doideira, né? Então vamos olhar essas célulazinhas lá do revestimento do nosso intestino. Eu vou te falar quais são as especializações que essa célula tem de cima para baixo. Vou começar por essa coisa azulzinha que eu coloquei aí, ó. O que é isso? Quando você tira uma foto disso no microscópio, ou está olhando isso no microscópio, você vê essa coisinha em cima aqui como se fosse um chuvisco na imagem. Parece um monte de chuvisquinho ali, de fibrazinhas em cima dessas células. Isso daí são carboidratos, galera. O nome é muito sugestivo, a gente chama isso de glicocálice ou glicocálix. Posso colocar um X no final, dá na mesma. Para que servem esses carboidratos? Isso é característico de célula de animais e célula de protozoários. Tá? Esse glicocálice ele é uma camada protetora de carboidratos. Em algumas células serve para melhorar a adesão, serve para comunicação, para as células se reconhecerem. Mas nesse momento aqui, nesse caso que eu estou demonstrando, isso daí é uma camada protetora. Por que protetora? Pensa comigo que coisa louca. Isso aqui não é o intestino? Não está cheio de enzimas digestivas digerindo tudo aqui em cima? Se come carne, é digerido aqui. Se come planta, é digerido aqui. Como é que essas enzimas não digerem a própria parede do teu intestino e não abrem um buraco em você de dentro para fora? Louco, né? Tem que ter uma barreira. Esse glicocálice faz parte dessa barreira. Ele está ali impedindo que as enzimas digiram as próprias células do próprio corpo. Tá? Então ele tem uma função protetora muito importante. Dentre outras, como eu já citei. Tá vendo essas dobrinhas? Como que a gente poderia chamar essas dobrinhas? Bom, se as dobras maiores ali, ó, que se enxerga a olho nu, a gente chama de vilosidades, olhando nas células, também são dobrinhas que a gente chama simplesmente diminuindo o nome delas aqui, ó, para microvilosidades. Qual que é a função? É a mesma das vilosidades grandonas, microvilosidades. É a mesma, é fazer dobra para aumentar a superfície de contato entre o alimento que tem que ser absorvido e as células que estão fazendo a absorção para passar isso para a corrente sanguínea lá embaixo. Tá bom? Que mais que você está vendo aí? Existe aqui uma variedade grande de maneiras das células colarem umas às outras. Por quê? Porque pensa, o alimento está passando aqui em cima, tem um fluxo. A célula tem que estar coesa uma ao lado da outra para elas não se separarem. Ou você teria sujeira, resto de alimento entrando em contato com corrente sanguínea, ia ser uma desgraceira, né? Então essas células elas têm vários tipos de adesões, de proteínas de adesão aqui. Vamos ver o nome de algumas, ó. Essa que está bem aqui em cima, ocluindo, não sei como é que fala, fechando o espaço inicial entre essas duas células, a gente chama isso de zônula ou zona de oclusão. Embaixo da oclusão, a gente tem ali umas proteínazinhas que estão dando aderência para colar mesmo uma célula do lado da outra, a gente chama isso de zônula de adesão. Que mais? Tá vendo isso aqui, ó? Parece uma estrelinha ali, ramificadinho. Ali eu tentei representar que a membrana se afasta um pouquinho uma da outra.
Mas lá de dentro das células vem parte do citoesqueleto que sai naquele ponto da membrana e essas proteínas, né, do citoesqueleto, elas se atravessam ali e se engatam. Isso funciona como se fosse um botão de jaqueta, assim, ó, toque, um encaixe de uma célula na outra. Também faz com que uma célula fique bem coladinha do lado da outra. Como que a gente chama isso? A gente chama isso de desmossomo. O que quer dizer essa palavra? Somo, corpo, desmo, ponte. Não que tenha alguma coisa passando ali, tá? É ponte no sentido de união, de mantê-las unidas. Aqui, o que você está vendo aqui para baixo? Ó? Você está vendo que parecem dedinhos cruzados uns com os outros assim? Ó? Essa é a ideia, travar uma membrana ao lado da outra. Quando você tem uma membrana travada por essas dobras laterais, a gente chama isso de interdigitações, entre dedos, né? Então tem aí as interdigitações. Faz sentido esse nome, né? Eu não coloquei, mas vou colocar agora, ó, existem uns caninhos aí também que ligam plasma de uma célula na outra. Quando você vê esses caninhos, a gente chama de junções comunicantes. Comunicantes. Também chamadas algumas vezes de junções gap, fenda. E aqui, o que é isso? Como isso aqui é um tecido de revestimento, você vai estudar numa outra aula que isso é um tecido epitelial. Todo tecido epitelial, quer dizer, camada de células de revestimento, ele repousa em cima do que a gente chama de lâmina basal. Então isso aqui é uma lâmina basal, uma camada proteica para essas células aderirem embaixo também, não só do lado, né? Embaixo. E aí ligando essa célula de cima à lâmina basal, você está vendo que parece um desmossomo, mas é só a metade dele, porque não tem a parte da outra célula. Então só tem metade, é um semidesmossomo. A gente não chama de semi, a gente coloca o prefixo M. Então isso é um hemidesmossomo. Faz a ligação das células epiteliais com a lâmina basal. Fechou? Então aqui vimos especializações da membrana, agora a gente vai começar a falar de funcionamento da membrana plasmática, que é uma parte muito importante, explica um monte de coisa aí na biologia, ok? Então, até o próximo vídeo. Falou, galerinha!